depois aspergir. Raminho não falta aqui, só não tragam com espinho, porque espinhos todo mundo já tem, suficiente na vida, e nós vamos tirando os espinhos para ficar só as rosas. Melhor ainda, nem somos nós que tiramos, é Deus que tira os espinhos para aparecerem as rosas e para a gente ficar com as rosas. Quero saudar antes de tudo o nosso pároco, Padre Carmine. E fico contente que vocês tenham direitinho comunicado com ele, convidado a ele. Fico feliz que o senhor tenha podido vir também. Semana passada, nesse mesmo horário, estávamos juntos, sábado passado, lá na Pastoral da Ecologia. E ele fez, inclusive, uma reflexão conosco sobre a teologia da criação, porque a defesa do meio ambiente não é uma coisa só material, é também pastoral, é espiritual. A harmonia do ser humano com a natureza, a harmonia do ser humano, da natureza e Deus, é a vontade de Deus. Deus que criou o jardim do Éden. Deus fez do mundo um jardim, não fez um entulho, um lixão, não fez nada disso. Nós é que fazemos essas coisas. Deus fez o jardim para que houvesse harmonia, e quando houver harmonia entre Deus, o ser humano, a natureza, vai haver paz, a violência não vai existir. O que é a violência? A violência é a falta de harmonia, realmente, quando as coisas ficam feias, né? As coisas ficam feias. Se o mundo fica feio, destruído, a violência aumenta. Se o mundo recobra a harmonia, se a gente começar de novo, plantar as flores, cuidar delas, cuidar das plantas, cuidar das crianças, cuidar dos jovens, tudo, dos adultos, dos idosos, tudo vai ser cuidado. Deus vai reinar, vai haver harmonia. Pois bem, tudo isso nós estávamos na semana passada refletindo lá na Pastoral da Ecologia, com o auxílio do Padre Carmine, que é o pároco aqui desta paróquia São Sebastião, onde esta casa está localizada. Não existe nenhuma instituição no ar. Está localizada numa paróquia, numa diocese, como uma diocese está localizada no conjunto das dioceses e da Igreja Católica no mundo presente, no mundo inteiro, de modo universal, de modo completo. E nós até refletimos muito essas coisas na reunião dos bispos, refletiram muito nessa assembleia, a paróquia como uma comunidade de comunidades. A paróquia é uma grande comunidade onde existem outras comunidades. Podem existir, às vezes não, às vezes é só uma, mas pode ser muitas. Pode ser 5, pode ser 10, e pode ser até 30, como é lá, como é 32, 36, como é lá em Itaquaquecetuba. Depois nós vamos, claro, oportunamente, vamos dividir também, fazer mais. Não dá para ser assim tão grande, não precisa ser assim tão grande, né? Tendo mais padres, precisamos dos padres também. Porém, então assim, por isso cada expressão da igreja que surge está localizada num território, antes de tudo. Porém, as expressões são muitas ao lado desta organização territorial, que são as dioceses, as paróquias e as comunidades. Ao lado dessa organização territorial, existem também as expressões, existem também outras tantas expressões na linguagem da organização. Nós dizemos expressões, mas na linguagem bíblica nós dizemos carismas, né? Na linguagem bíblica são os carismas, tantos carismas, e para que a gente não fique carisma solto, claro, e para que seja de fato a realidade da igreja, é importante que esteja inserido na diocese, como vocês, Renovação Carismática Católica, sempre estão. É um mérito da Renovação Carismática. Nunca a gente viu um grupo de Renovação Carismática dizer: a igreja vai para um lado, nós vamos para outro, para o nosso lado. Nunca se ouviu uma coisa dessa.
ouviu-se até acusações muitas vezes para com a renovação. Vocês estão indo para outro lado, mas a renovação mesmo nunca quis ir para outro lado que não fosse o lado da igreja. É verdade isso que eu estou falando? E nunca quis. Então às vezes não foi até compreendida, mas sempre quis caminhar com a igreja. Por isso, então, claro, quando vocês encontraram uma casa aqui, a primeira coisa foi pensar, bom, mas nós não estamos aqui nas nuvens, no ar, nós estamos no território de uma paróquia, então deve ter um pároco aqui nesta paróquia, vamos conhecer o pároco. Quando alguém abre aí um armazém, uma farmácia, às vezes vai procurar o pároco também para benzer, mas às vezes não tem essa obrigação. Também quando abre uma igreja, uma outra igreja dos nossos irmãos evangélicos, também eles não precisam pedir autorização para nós. Mas entre nós queremos caminhar sempre na unidade, por isso eu agradeço que vocês logo se comunicaram com o pároco, e eu agradeço que o pároco também se fez logo aqui presente nesta inauguração, num gesto de acolhida a esta casa que não é paroquial, mas é diocesana. Então uma acolhida que ele deu, agradeço a presença. Eu já pude celebrar uma vez na igreja de São Sebastião e certamente vou ter oportunidades de celebrar outras vezes lá também, vamos crismar, tantos outros momentos de encontro. Aqui também nesta paróquia é que tem a Casa Provida, não é? Provida. Temos a Casa Provida, que assiste os idosos, acompanhados pelo Padre Vicente Morghini, que é um grande apóstolo da caridade com os idosos, o presidente estadual também do Conselho dos Idosos, além de estar aqui em Mogi, articulando toda a realidade da terceira idade, que agora não se chama mais convivência da terceira idade, convivência referencial dos idosos, ou referência dos idosos. Depois temos a Casa de Assis, que também acolhe os irmãos que vieram de São José dos Campos para poder dar assistência aos moradores de rua. E por isso eles acolhem alguns, à medida que for possível, assim, hospedá-los, abrigá-los em casa, que a casa é pequenina, está na Avenida Japão. Depois temos a creche de São Sebastião também, o asilo de São Sebastião, creche de São Sebastião, Casa de Assis, e agora acrescentamos também a sede da renovação carismática católica da Diocese, que estará presente na vida da Diocese, além de ter também os membros que fazem parte da paróquia, a Dalgisa, o João, que foram os que se dedicaram a fazer uma reforma para esta casa, uma reforma que foi bem feita, por dentro, por fora, pelo menos eu vejo isso. Para acrescentar mais uma reflexão, saindo do Vaticano, o cardeal que estava indo para presidir o Congresso Nacional da Renovação Católica na Itália, passou na Casa São Marta, onde está o Papa. O Papa lhe disse: diga aos membros da Renovação Carismática que os amo muito. Mas por que os amo muito? Porque eu, na Argentina, era responsável nacional da Renovação Carismática. Então o cardeal, quando foi para lá, ele depois acrescentou: diga que a renovação vai de acordo, caminha de acordo com a nova evangelização, que naturalmente exige um novo discernimento, um discernimento humano e divino, porque se for só humano, a gente encontrará soluções humanas, apenas humanas, mas não é isso que a igreja quer, soluções humanas, sucesso, conquistas humanas, mas tem que também acrescentar um olhar divino, um discernimento divino nas coisas que a gente realiza, cumpre. Através deste discernimento divino, o Espírito Santo dará mais luz para podermos, de verdade, superar os desafios
que a igreja está enfrentando é que assim, o plano de pastoral da Igreja do Brasil apresenta sintetizados estes desafios em 5 urgências. E nós temos que aprofundar e saber dar respostas a estas 5 urgências, que cada paróquia, na nossa diocese, está preparando um plano de pastoral para realizarmos linhas de ações que nos conduzam a superar, a melhorar a nossa catequese, a nossa formação, a nossa participação e celebração cristã. Muito obrigado, Dom Pedro, por estar aqui. Obrigado, Padre Carmen. Eu quero saudar também, então, o nosso coordenador. Pode sentar, minha gente. Nosso coordenador estadual, Rogério, né? Rogério, que é da Diocese de Osasco, portanto, pertence à nossa província eclesiástica de São Paulo, e a nossa sub-região, nossa subprovíncia, o SP2, que são as dioceses em volta da Grande São Paulo, em volta da Arquidiocese de São Paulo. Acolho então a você, Rogério. Quem veio com você é o Marcelo, que é da... como é que você apresentou o Marcelo? Ele é coordenador nacional. Coordenador do nacional. Ministério de Cura e Libertação e o construtor da e o construtor daqui. Casa de Canas. Da Casa de Canas. Muito bem. Então, uma salva de palmas para o Rogério e para o Marcelo. Eu gostaria de apresentar o Heleno. Fica de pé, Heleno. Esse irmão, né, algumas pessoas conhecem, o Heleno, que podemos dizer que sonhou por esta casa, por esse tempo, lá atrás, há 12 anos atrás, Heleno, coordenador diocesano da Renovação Carismática, iniciou um trabalho na arrecadação para que a gente possa ter comprado o terreno que nós tínhamos em Suzano, e através desse terreno nós conseguimos essa casa. Eu fiz questão que o Heleno estivesse com a gente, porque ele sonhou lá atrás, plantou, e nós estamos colhendo agora, né? Coordenador diocesano há 12 anos, um irmão amado que está junto com a gente aqui, fora os membros do Conselho Diocesano que estão aqui. Você vai apresentar cada membro também? Então... Você vai apresentar a... Levanta os membros do Conselho. Isso. Aí cada um vai dizer Elisier, da região 7, Arujá, Santa Isabel e Guararema. Hilda, região 6, Itaquá. Obrigado. Roseli, região 2, Mogi das Cruzes. Lourival, região 3, Biritiba, Mirim e Salesópolis. Ernesto, região 4, Suzano. Mônica, região 1, Mogi. Está também o Nelson aqui, o nosso vice-coordenador diocesano. Tem a Kátia também, se apresenta aí, Kátia. Kátia, região 5. Então, uma salva de palmas para você. Depois eu vou pedir também para o Rogério então dizer uma palavrinha, mas antes eu quero lembrar o pensamento aqui, está tudo na linha do que nós estamos falando, um pensamento aqui do Evangelho. Hoje Jesus falando de pedir. Por que será que Jesus está falando disso? Que vocês podem pedir, até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, pedir e recebereis. Se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Ou seja, a gente pede por meio de Jesus, mas tem outra parte que Jesus continua explicando e dizendo que a gente tem que pedir o Espírito Santo, que a gente gosta de pedir coisa, né? Eu já pedi tanta coisa aqui, traz uma vela, traz a água, traz isso, traz aquilo. A gente pede coisa. E Jesus falou para pedir o Espírito Santo. E também para pedir certo, para pedir por Ele, através dEle, e pedir o que deve ser pedido. Às vezes a gente esquece de pedir por Ele, através dEle, por meio dEle, e esquece de pedir o Espírito Santo, fica pedindo outras coisas. Mas será que a gente é capaz de pedir errado, rezar errado? Pois é capaz. É só olhar os apóstolos. Jesus ficou assim, meio passado quando eles foram para Jesus e um pediu para ficar à direita, outro pediu para ficar à esquerda. E Jesus falou: mas é isso que vocês estão pedindo? Vocês têm que passar pelo cálice do sofrimento. A coisa é brava. Não é esse negócio de ficar sentado uma à direita, outra à esquerda em trono
em trono de ouro, não é isso. Quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e me siga. Então está aí um exemplo de como pode pedir errado mesmo, né? Pedir aquilo que é de interesse pessoal e não aquilo que é o bem de todos, o bem dos outros, o bem da humanidade. Por isso então Jesus nos explicando, falando mesmo do amor dele para conosco. Naquele dia pedireis em meu nome, não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. É o amor de Deus que trouxe o Cristo ao mundo, é o amor do Cristo que fez com que ele desse a vida por nós, e é no seu perfeito, pleno e profundo e maior amor é que nós também podemos nos amar e ensinar o mundo a se amar, as pessoas a se amarem e dar testemunho do amor de Cristo para esse mundo. É para isso que existe a igreja, é para isso que existe a renovação carismática, é para isso que existem os outros carismas, as outras instituições, as outras associações, as outras expressões, para dar o testemunho do amor de Deus, para levar a palavra de Deus, para evangelizar. E isso também a renovação carismática católica tem bem presente, que tem que evangelizar. Por isso que abre uma casa aqui, abre uma casa ali, abre tantos grupos, né? Tantos grupos de oração, que essa casa seja, antes de tudo, uma casa de oração. Toda vez que se reunirem pessoas para rezar, não estão perdendo tempo, e esta casa estará cumprindo seu objetivo. Claro que haverá muitas reuniões também, haverá muita coisa da organização, uma casa também para ajudar a se organizar melhor para servir melhor, mas que seja, antes de tudo, as nossas casas que sejam, antes de tudo, lugar de oração. Minha casa é casa de oração, disse o Senhor. E como eu disse também no início, estamos preparando a festa de Pentecostes, e é este o clima que vivemos nesses dias. Tudo que a gente escutou do Evangelho nesses últimos dias, nessas 2 últimas semanas, é nessa linha do Cristo prometendo o Espírito Santo é a grande promessa que o Cristo faz. Ou seja, ele até chega a dizer, é bom que eu vá. Ninguém gosta de ouvir alguém que a gente gosta e que quer que esteja perto dizer, eu vou embora. Você vai embora? Não, é bom que eu vá. Mas como que é bom? Eu estou triste que você vai. E é bom que eu vá. Jesus chega até a dizer isso. É bom que eu vá, porque eu não sou limitado, né? Eu não sou limitado a vocês, a este lugar. Eu pertenço à humanidade inteira. E na hora que eu mandar o meu Espírito e o Espírito do meu Pai, eu vou estar presente em todos os tempos, em todos os lugares. Sereis minhas testemunhas. Vamos ouvir isso amanhã. Sereis minhas testemunhas até o confim do mundo, os confins da terra. E claro que não é fácil dar esse testemunho no mundo de hoje. O mundo às vezes não quer ouvir, o mundo às vezes rejeita, persegue, ou às vezes é indiferente, que não é só a perseguição que é difícil. A indiferença, hoje às vezes mais do que perseguição, é uma indiferença. Como Paulo estava falando outro dia lá, naquele tempo, ele estava falando, nós ouvimos outro dia, falando lá em Atenas. Primeiro começaram a escutar interessados o que ele estava falando, mas daqui a pouco falaram, tá bom. Outro dia, gente, quando ele falou de Deus, que fez o céu e a terra, do Criador, todo mundo estava interessado. Mas depois ele falou de Jesus, mas esse Jesus nós crucificamos outro dia aí, porque era alguém que nós rejeitamos. Aí já começaram, e da ressurreição, e aí começaram a não entender mesmo, e aí disseram para ele, outro dia a gente vem, deixa para lá. Foi um modo meio delicado, disfarçado de dizer, vai embora. Essa vez foi um modo disfarçado, mas outras vezes apedrejaram a ele mesmo, outras vezes prenderam a ele, outras vezes quiseram jogar no precipício, ele desceu lá pelo cesto. Ou seja, não é fácil dar o testemunho de amor, do amor de Deus a este mundo, e ao mesmo tempo nós temos a convicção, somos ousados, porque Deus é ousado, Jesus é ousado,
somos ousados e convictos de que o mundo precisa, da mensagem, o mundo precisa do Cristo, e o Cristo chega, a palavra do Cristo e a mensagem do Cristo chega através de nós, pobres vasos de barro, como disse São Paulo, vasos de barro, que nós somos tão frágeis, mas é conosco que Ele conta, é com a sua igreja que Ele conta. Tudo que vocês fizerem, façam em nome da igreja, visitar as pessoas, acolher as pessoas. Quando os católicos visitam, seja seminarista, seja vocês, o povo, o pessoal do caminho neocatecumenal faz muito isso, de andar de casa em casa visitando. Quando se visita uma casa e bate numa porta, as pessoas pensam que é evangélico. Quando fala, somos católicos, católico faz isso? Bom, se as pessoas se espantam, é porque nós ficamos muito tempo sem fazer isso. Claro, nós estávamos folgados porque todo mundo vinha para a igreja, há 50 anos atrás. Todo mundo vinha para a igreja, então a gente ficou folgado, não precisou ir atrás de ninguém. As pessoas é que vinham. Agora é o contrário. Temos que ir. E quando vamos, as pessoas até se espantam. Vocês são evangélicos? Não, eu sou católico. Católico faz sim. Está com a Bíblia. Católico faz isso, visita, está com a Bíblia, faz tudo isso. Então, cada um de nós, cada grupo, a Renovação Carismática faz em nome da igreja, missão em nome da igreja. Isso valoriza, isso dá também uma grande responsabilidade. Está ficando mais frio, o tempo está fechando, mas o Espírito Santo vem, até a luz aqui apagou, mas o Espírito Santo é a luz, é o fogo. A festa do Divino é um vermelho só. A festa do Divino que está acontecendo é um vermelho só. E aqui tem um pouco de vermelho também e a casa já é vermelha. A casa também já é vermelha. Eu estava pensando, esses dias da festa do Divino, é interessante como há tantas manifestações. Vocês devem, quem é aqui de Mogi, de fato participar bem da festa do Divino. Mas eu estava pensando também como o Espírito Santo é o fundador da igreja, dirige a igreja, mas como que se vai a Ele, como que se venera, se adora o Espírito Santo de diversas formas, né? A igreja tem um jeito, quando a gente fala que domingo que vem vamos celebrar a liturgia da igreja de Pentecostes, é o jeito, vamos dizer, oficial da igreja. Mas depois, quando a gente vai na festa do Divino, é um protagonismo bonito dos leigos, diferente na linha da religiosidade popular e até mesmo aquela mistura entre a expressão religiosa, a expressão cultural, aquela mistura